Olá, sou a professora Érica Xavier e hoje vamos falar sobre os transgênicos. Eles são alimentos geneticamente modificados, onde envolvem a inserção de DNA de um organismo em outro, modificando o mesmo para uma finalidade específica. Mas atente-se a dois detalhes. Qualquer organismo em que se tenha introduzido uma ou mais sequências de DNA ou RNA provenientes de uma outra espécie ou uma sequência modificada de DNA da mesma espécie, ou que o organismo que tem em seus genomas normais adicionados de uma ou mais espécies, eles vão ser organismos transgênicos. Mas como vai acontecer esse processo? Temos o melhoramento tradicional, que aqui não estou falando de transgênico, estou falando tradicional, onde é feito o cruzamento de dois organismos, onde vai ter uma variedade, no caso aqui vai ser um organismo, que ele não apresenta a qualidade que a gente quer, e um doador, que aqui é o gene que a gente deseja, por exemplo, vai estar em vermelho, e aqui é o organismo, a variedade que a gente está interessada. Vai haver o cruzamento desses organismos e esperar que a nova variedade, a partir do cruzamento desses dois organismos, apresente o gene desejado, ou seja, que essa nova variedade que surgiu a partir do cruzamento desses dois, expresse o gene que é desejado, que vai estar em vermelho. Já no melhoramento transgênico, não. É removido o gene desejado, que vai apresentar a característica de interesse, ele vai ser implantado, vai ser transferido para a variedade que não apresenta e que a gente vai querer que apresente essa qualidade. Então, aqui a gente vai ter uma variedade, um organismo transgênico, que vai apresentar o gene desejado. Isso geralmente é esperado que apresente o fenótipo. Então, aqui ele vai ser retirado alguma característica vantajosa, tanto animal quanto vegetal. Esse processo aqui acontece em todo o processo de melhoramento transgênico. Vamos falar um pouquinho sobre a transgenia em plantas. Geralmente, por exemplo, acontece a partir de agrobactérias que normalmente infectam plantas com doenças e são usadas para infectar plantas com genes de interesse, ou seja, para tornar aquela planta resistente àquela doença comum da espécie dela, eles vão injetar uma parte do gene dessa bactéria para que o DNA da planta, no caso aqui, a estrutura genética dessa planta, ela absorva esse característica que antes era maléfica a ela, agora não mais, para que ao longo do desenvolvimento dessa planta, se ela vir a ser afetada por esse organismo, ele não vai mais causar estrago para aquela planta, ele não vai mais causar problemas para ela, vai ser basicamente um organismo inofensivo para ela. Já a transgenia em animais, por exemplo, eu trouxe aqui o modelo do peixe, onde você quer que ele apresente uma fluorescência. Geralmente utilizado no método para transgenia em animais é o método de microinjeção, onde se usa uma agulha para introduzir o DNA no embrião. Aqui, o peixe, por exemplo, que eu falei, que espera-se que ele se torne um peixe com uma fluorescência, ele não é naturalmente assim. É retirado um gene de interesse de alguma bactéria, de algum outro organismo que apresente esse gene desejado, é implantado esse gene no organismo, no embrião, no caso, espera-se que esse gene ele consiga se agregar ao material genético, fazendo algum teste de detecção desse gene, ou da expressão dele, e o organismo já adulto, ele vai apresentar o fenótipo desejado a partir do gene separado. Então, a gente tinha aqui um peixe que ele não era fluorescente, agora a gente já vai ter um peixe com uma fluorescência. Sim, mas agora vamos falar um pouquinho sobre os possíveis benefícios transgênicos.
Primeiro, para o produtor, vai ter um aumento da produtividade. Para o consumidor, aperfeiçoamento nutricional dos alimentos, isso porque pode-se adicionar nutrientes que até então são escassos aqui naquele alimento. Também ajuda na proteção contra doenças usando um alimento em comum. Isso também melhorando o sistema imunológico a partir da adição ou aumento de algum nutriente. Para o meio ambiente, a redução do uso de agrotóxicos e a necessidade de se devastar novas áreas de matas nativas para o cultivo, porque com a maior produtividade esperava-se que ocorresse, né, esse tipo de replantio, ou seja, aquela região ali onde está já havendo plantio, ela não precisaria ser expandida, mas também vamos ter possíveis problemas, como a poluição genética ou contaminação gênica das espécies silvestres. Isso porque os organismos que se alimentam normalmente daqueles frutos ou daqueles organismos que foram modificados, eles vão adquirir ao longo do tempo e transmitir para os seus descendentes alguma mudança genética, alguma alteração, porque como a gente alterou esse material genético, ele não é normal para aquela espécie que nunca teve contato, não foi feito nenhum tipo de transgenia nela. Logo, ela vai adquirir, ao longo do tempo, das gerações, alguma alteração gênica. Também um dos possíveis problemas são que os genes eles podem apresentar resistência a antibióticos, e isso transferência horizontal entre bactérias, possibilitando a disseminação de genes de resistência a antibióticos, isso tanto para as plantas quanto para os animais. Ou seja, aqui vamos ter superdoenças ou pandemias, por exemplo, que podem a partir que podem ocorrer a partir da evolução daquela bactéria, daquele organismo, daquele inseto, no caso das plantas. Então, isso vai acarretar em vários problemas e no uso maior e de uma dosagem maior de antibióticos e da possível resistência a isso. E o potencial alergênico, porque quando a gente vai adicionar um material genético de outra espécie, de outro organismo, possivelmente algumas pessoas vão ter alergia. Exemplo, se você adicionar alguma característica de amendoim em algum outro organismo e a pessoa que é alérgica ao amendoim não saiba que tem alguma coisa no material genético de amendoim naquele alimento, ela vai apresentar alergia. Então, isso pode ser um problema para aquele consumidor. Importante dizer que no Brasil, desde 2003, a Justiça exige que os alimentos produzidos com mais de 1% de ingredientes transgênicos devem ter esse símbolo nos seus rótulos, que é o Tzinho aqui, circundado por esse triângulo e o fundo amarelado, para que o consumidor tenha acesso, ali tenha a informação de que aquele alimento pode vir a ter algum componente alergênico. E essa é a nossa aula por hoje. Essa aula só pôde acontecer graças ao apoio do Programa Residência Pedagógica, vinculado ao Instituto Federal do Piauí e à Unidade Escolar Benjamin Batista.